Vamos lá para um dos textos mais difíceis de ser compreendidos e interpretados das Escrituras. Estamos falando sobre expiação, ou seja, o sacrifício do Messias, por quem ele foi, para quais pessoas foi. E agora nós vamos entrar num texto aqui que muitos usam erroneamente para dizer que o Messias morreu por todos, né? Então vamos lá. Vamos direto para o texto, sem mais demora. Resgatou. Está em 2 Pedro 2,1. Vamos ver. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse é um texto muito usado pelas pessoas para, infelizmente, tentarem respaldar suas interpretações equivocadas da Bíblia, suas doutrinas errôneas, dizendo assim: o Messias morreu por todos, o sacrifício do Cordeiro foi por todos, e então ao ponto aqui que ele resgatou os falsos mestres. Aqui o texto está dizendo que resgatou os falsos mestres. É isso que eles argumentam. Os falsos profetas, eles podem renegar do soberano Senhor que os resgatou. Olha só, não significa que ele morreu por todos. Esse resgatou tem um outro significado. Olha só, preste muita atenção nisso aqui. Primeiro ponto. Soberano Senhor não é o Messias, mas o Pai. Porque a Bíblia sempre chama o Pai de soberano. O Pai de soberano, não o Messias. Você não encontra o Messias soberano, você encontra a Bíblia dizendo o Pai é soberano. Então quando o texto fala aqui, ao ponto de renegarem o soberano Senhor, não está falando do Messias, está falando do Pai. E esse renegarem, você já vai ver. O que é renegarem? Não é tipo, eu sou mais forte que o Criador, posso renegar, enfim, fui salvo, agora eu vou perder a salvação. Não tem nada a ver com isso. Olha o que é renegarem aqui. Renegarem significa que eles recebem ou receberam os dons, mas não viveram o Evangelho. Ou seja, significa renegarem, receberem os dons. Ou seja, ao ponto de receberem os dons, mas não viverem o Evangelho. É isso que significa. Não significa que eles foram salvos, não significa que foram convertidos, porque são falsos mestres, são falsos profetas, está aqui o texto. Surgirão falsos profetas, falsos mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Como é que alguém que difunde, introduz dissimuladamente heresia destruidora é salvo, é convertido? Nunca foi. Lá, depois em 1 João vai dizer que saíram do meio de nós, não eram dos nossos, mas saíram para comprovar que não eram dos nossos. Ou seja, esse renegarem é assim, eles receberam os dons, porque pregaram a palavra, só que pregando a palavra, introduziram heresias destruidoras, só que não vivem o Evangelho. Isso é o que significa renegarem. Eles não vivem o que pregam. Eles ensinam heresia e ainda não vivem, tá? O Evangelho. É isso que significa renegarem. Não é que foram salvos e depois perderam a salvação. Isso não existe na Bíblia. Os resgatou. Talvez é a parte mais difícil de ser interpretada desse versículo. Olha o que significa. Quem foi resgatado foi o povo, a igreja, e não os falsos profetas e falsos mestres. Agora eu vou ler de novo para você entender, porque você não entendeu. Olha aqui. Assim como no meio do povo, está falando do povo, vou frisar agora, do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, quem? Entre vós, igreja, povo, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegar o Senhor que os resgatou. Agora, esse os resgatou, resgatou quem? Resgatou o povo, a igreja, e não os falsos mestres. A palavra os resgatou aqui não está se referindo a falsos mestres e falsos profetas, e sim ao povo e à igreja, entre vós. Vós os resgatou. Quem foi resgatado foi o povo, a igreja, e não os falsos profetas. Por quê? Nenhum falso profeta, nenhum falso mestre é resgatado, pessoal.
o resgatado, o único resgatado na Bíblia é o eleito, é o povo, é a igreja. Os falsos profetas já são condenados. É isso. Então vamos para o próximo texto. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Olha só. Convosco. Está falando aqui, ó, as pessoas elas entendem que o Criador, ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Todas as pessoas sejam salvas. O pensamento popular é esse. Se ele quisesse, então Romanos 9 você tinha que queimar da sua Bíblia e toda a antiga aliança. E muitos outros textos. Mateus 24, Lucas 21, Tito 1, 2 Tessalonicenses inteiro. Então entenda, você não pode isolar 4 palavrinhas de um versículo e dizer todos, o Criador quer salvar todos. Não existe isso. Romanos 9 fala que ele quer mostrar sua ira em vasos de ira preparados para a perdição. Olha, preste atenção, o que o texto quer dizer. Primeiro, convosco é quem? Convosco é a igreja. Ele é longânimo para convosco. Para quem que é 2 Pedro? Para a igreja. Convosco, igreja, eleitos. Ó. Então, o que é o todos aqui nesse versículo? Todos cheguem. Ele quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Igreja. Todos da igreja. E não todos, cada habitante do mundo. Isso não existe. Isso não existe. Você lê a Bíblia toda, você conclui que isso não existe. Se ele quer que todos sejam salvos, todos cheguem ao arrependimento, ele vai salvar todos. Ele não é poderoso para isso? Ele não é o todo-poderoso? Ah, mas ele não pode violar o nosso livre-arbítrio. Ai, meu pai. Que livre-arbítrio? Que livre-arbítrio? Que livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio humano? Já refutei isso aí. Refutei isso, e não existe isso. Ou você é escravo do Messias ou você é escravo do pecado. Já falei isso nos meus primeiros vídeos, tá? Então, essa balela aí de quer salvar todos, deseja que todos sejam salvos. Isso aqui está falando da igreja, está falando dos eleitos. Ele quer salvar os eleitos, não é? Porque se ele quisesse que todos fossem salvos, todos seriam salvos, pessoal. Ah, o pecador lá no lago de fogo vai estar lá, mas por que tu não violentou meu livre-arbítrio e me coagiu a crer? Eu estou aqui num lugar de tormento. Ah, você me amou, mas por que você não me converteu? Nem que fosse a força para eu sair desse lugar de tormento aqui. Pois é. Está entendendo a contradição? Se ele quer que todos cheguem ao arrependimento, todos chegariam ao arrependimento, sem exceção. Até o anticristo. O anticristo vai chegar ao arrependimento? Óbvio que não. O falso profeta. Vamos crescer, pessoal. Vamos entender a escritura. Então, no próximo vídeo nós vamos abordar aqui textos bíblicos sobre expiação limitada. Tá lá, vou deixar assim mesmo. Então nós vamos pegar aqui a Bíblia e ler um por um. Só sobre expiação limitada. Todos os textos que falam que o Messias morreu apenas pelos eleitos, apenas pela igreja. Porque se tivesse morrido por todos, sem exceção, todos seriam salvos. Isso é lógico. O sangue dele pagou, não possibilitou. Pagou a dívida de pessoas, não possibilitou. Apenas. Entendeu? Então é isso. Bom, é isso aí. O canal do Rômulo aí no YouTube. Deixa o like nesse vídeo, isso ajuda muito no engajamento. Compartilha com seus amigos. As pessoas precisam entender essas coisas. Visite o canal regularmente, porque eu posto vídeo aí regularmente, tá? São talvez os últimos vídeos do canal, os vídeos ao vivo, os mais importantes. É isso. Não perca os próximos vídeos, que tem muito assunto pela frente aí. Tem graça, resistível, né? E queda da graça, você pode perder a salvação ou não. E muitos outros temas, tá? Sobre tormento eterno futuramente, soberania divina, enfim, sono da alma, batismo e apocalipse, enfim, muita coisa. Também sobre a divindade do Messias, isso é muito importante. Nos próximos vídeos aí, ok? Grande abraço e fique na paz.